Matar o ego é uma ilusão. Esse ensinamento está impedindo o desenvolvimento de consciência e espiritual da humanidade, apesar de quase todo mundo concordar com ele. Passei os 6 primeiros vídeos dessa série mostrando isso. Agora, no 7º e último vídeo, vou mostrar exatamente o contrário. A morte do ego existe, só que quem mata o ego não é você. A alma mata o ego, e você não vai gostar. Sou Cavalier. Se você quer entender como o ego morre, primeiro precisa entender como o ego vive. A terceira dimensão é a etapa em que o desenvolvimento do ego é o assunto principal. O ego só vai morrer na passagem da 4ª para a 5ª dimensão. Então se liga. No vídeo anterior, falei um pouco sobre o desenvolvimento do ego em 3D. Dá uma olhadinha nele, mas vai um resuminho de alguns segundos. A terceira dimensão é onde a maioria da humanidade está agora. É só olhar para o lado e você vai ver. Em 3D, você está lutando para construir uma vida. Você está lutando para estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, construir uma carreira, ter um relacionamento, construir uma família e muito mais. Essa luta toda tem como resultado final a construção de uma personalidade forte, de uma sensação de realização e vitória, ainda que parciais. O resultado é autoestima. Isso é um ego forte. Pronto, acabou o resumo. Mas por que existe uma dimensão inteira, a 3D, só para construir o ego? Por que a alma, o transcendental, criou a terceira dimensão e o ego, se o ego vai morrer lá na frente? Porque o desenvolvimento da consciência se dá em etapas. O ego é uma consciência parcial. A alma vai ensinar o ego a ter uma consciência total. Mas para chegar na total, primeiro é preciso passar pela parcial. Como é a consciência parcial do ego? Cada situação de vida pode ser vivida de muitíssimas formas. Dentre todas as possibilidades que a vida oferece, o ego quer viver só do jeito dele. Por isso, o ego é parcial. Vamos ver alguns exemplos. Uma mulher 3D que tem um ego feminino não consegue compreender a vida ou agir de maneira masculina. Um homem 3D que tem um ego masculino não consegue compreender a vida ou agir de maneira feminina. Uma pessoa 3D que acredita no bem não consegue compreender a vida ou agir de maneira maligna e vice-versa. Uma pessoa 3D racional não consegue compreender a vida ou agir de maneira sentimental e vice-versa. Uma pessoa 3D espiritual não consegue compreender a vida ou agir de maneira material e vice-versa. Para qualquer par de energias opostas, o ego só consegue compreender um lado do par, é uma consciência parcial. Depois que a consciência parcial do ego está estabelecida e forte, a alma abre o acesso à 4ª dimensão e começa a construir a consciência total, uma consciência paradoxal. Mas atenção, a espiritualidade atual e o mundo holístico ensinam que seguir o ego ou seguir a alma é uma escolha sua. Fica parecendo que a alma não tem nenhum papel nisso. Ela fica lá passiva, esperando você olhar para ela. Na minha opinião, acontece o oposto. É a alma que faz você parar de seguir o ego e passar a seguir a alma. É a alma que tira você da 3D e coloca você na 4D. Você não tem capacidade de fazer isso por si mesmo. A alma impõe a vontade dela. Se quiser saber mais sobre isso, assista o vídeo sugerido. Mas você sabe como a alma tira você da consciência parcial do ego e põe você na consciência total da alma? Através de algo que Carl Jung, criador da psicologia junguiana, chama de derrota moral. Derrota moral é quando a alma cria um problema na sua vida que você não consegue resolver usando os conhecimentos que você já tem. Dessa forma, ela obriga você a desenvolver novas consciências.
Vamos ver alguns exemplos. A alma pega um homem 3D que só conhece energias masculinas e cria para ele um problema que só pode ser resolvido se ele tiver um comportamento feminino. Ele se esforça muito para resolver o problema usando a consciência parcial masculina dele, mas a situação vai ficando cada vez mais feminina até ele não aguentar mais e aprender o que é feminilidade. Dessa maneira, esse homem vai desenvolver uma consciência paradoxalmente masculina e feminina ao mesmo tempo. Você percebe que essa consciência paradoxal está mais próxima da consciência total da alma? Ou então, a alma pega uma pessoa 3D que só conhece a bondade e cria para ela um problema que só pode ser resolvido se ela tiver um comportamento mau. Ela se esforça muito para resolver através da bondade, mas a alma vai fazendo a situação ficar cada vez mais maligna até ela não aguentar mais e aprender o que é maldade. Dessa maneira, essa pessoa vai desenvolver uma consciência paradoxalmente boa e má ao mesmo tempo. Você percebe que essa consciência está mais próxima da consciência total da alma? É por isso que a ação da alma na quarta dimensão se chama derrota moral. Veja os exemplos. Um homem que é obrigado a aprender a ser feminino pode se sentir moralmente abalado. Uma pessoa boa que é obrigada a aprender a ser maldosa pode se sentir moralmente abalada. Aqui eu dei uns poucos exemplos, mas o processo 4D é longo e a alma roda você no ciclo de derrotas morais várias vezes. Vai se acostumando. A cada ciclo, você aprende um par inteiro de energias, masculino e feminino, bem e mal, pensamento e sentimento, materialidade e espiritualidade, egoísmo e altruísmo, individualidade e relacionamento. A cada ciclo, a consciência parcial do ego fica mais para trás e a consciência total da alma fica mais presente. A cada ciclo, a alma quer que o ego continue sendo quem ele já é, mas também quer que ele aprenda a ser o oposto complementar. A cada ciclo, o ego é moralmente derrotado. Aquilo que o ego acreditava ser moralmente certo passa a ser visto como um dos elementos do par, em pé de igualdade com o outro elemento do par. A alma derrota o ego sequencialmente. Dessa forma, o ego vai sendo quebrado. O ego perde a ilusão de soberania que a alma permitia que ele tivesse em 3D e é obrigado a reconhecer a soberania da alma em 4D. No último ciclo, a derrota do ego será total. No último ciclo, a alma mata o ego. Atenção, não é você quem mata o ego. A alma mata o ego. Acreditar que você é quem conduz todo o processo de desenvolvimento psicológico e espiritual é uma completa ilusão. Ilusões nada têm de inofensivas. Ilusões são perigosíssimas. Ilusões aprisionam sua consciência. Ilusões são certezas. Certezas que aprisionam você em realidades ilusórias. Em que realidade essa ilusão aprisiona você? Na minha opinião, os ensinamentos da espiritualidade atual e do mundo holístico são muito arrogantes. Você é o responsável por fazer tudo e a alma, o transcendental, fica passiva, esperando suas decisões. Você decide seguir a alma. Você decide quais ensinamentos são certos. Você decide se vai ou não se transformar. Você decide em quem vai se transformar antes mesmo de se transformar. Por exemplo, você decide sozinho começar um caminho espiritual, você ouve alguém dizendo que você precisa pensar positivo, você decide que pensar positivo é o certo, você decide se transformar em alguém que só pensa positivo. Então, você definiu o caminho espiritual inteiro por si mesmo. Sua alma não teve nenhum papel nem na definição do caminho, nem em percorrer o caminho, nem na definição do objetivo final. Que ilusão é essa? Na minha opinião, ao pregar que você é responsável pela morte do ego, a espiritualidade atual e o mundo holístico criaram a maior prisão no ego que já existiu. As pessoas estão aprisionadas no ego enquanto acreditam que estão muitíssimo
espiritualizadas. É muita crueldade. Não permita que essa ilusão aprisione você não. Sai dessa, vem pra cá. Destruir ilusões é um ato que requer coragem, porque destruir ilusões é destruir convicções que você defendia publicamente e é ver desabar todo um estilo de vida construído em cima dessas ilusões. Mas destruir ilusões é libertador, porque abre o acesso a novas realidades. Nesta nova realidade, a alma, o transcendental, dirige o processo de desenvolvimento. A alma decide quando você começa o caminho espiritual, não você. A alma decide qual é o caminho que você deve seguir, não você. A alma decide transformar você, não você. A alma decide em quem você vai se transformar, não você. A alma mata seu ego, não você. Na verdade, a alma crucifica o ego, assim como Deus crucificou o Cristo. Neste exato momento, a consciência parcial do ego deixa de existir e é substituída pela consciência da totalidade da alma. Neste exato momento, a quarta dimensão acaba, o paradigma do equilíbrio acaba. Mas o Cristo não permanece morto. O Cristo ressuscita no terceiro dia. O ego morre, mas o ego não permanece morto. O espírito ressuscita o ego na quinta dimensão, no paradigma do sentido. O ego nunca morre definitivamente. O ego agora é 5D.